Fala, meus queridos, hoje o Fatos pelo Mundo traz 10 premonições e previsões que se tornaram realidade, um bom conteúdo a todos. Fato verificado por Darcy Enkini. Você já teve a sensação inabalável de que algo terrível estava para acontecer? Algo que você não conseguia identificar, mas sabia que mudaria sua vida ou a vida de outras pessoas para sempre? Você já sonhou com uma tragédia inimaginável ou ficou cego por uma visão repentina de terror iminente? Sua premonição se tornou realidade? 10 previsões antigas que se confirmaram. Fato número 10. Você estava certo sobre isso também. Susan Saxon, autora de The Reluctant Psychic, discute suas crenças sobre suas próprias habilidades psíquicas. Susan Saxon é uma vidente popular, embora relutante, de Woodstock, Nova York. Desde tenra idade, ela teve visões terríveis de morte e tragédia, e isso apenas a encorajou a tentar ignorar seu domínio. No entanto, ela acabou aceitando ser uma vidente, e também escreveu um livro sobre suas experiências. Ela teve várias visões e premonições ao encontrar clientes que desejam uma leitura. Ela menciona alguns deles em seu livro The Reluctant Psychic, incluindo o encontro perturbador com um homem no meio de um divórcio, que não acreditava que sua esposa iria realmente seguir em frente. Susan disse a ele que o que viu não foi nenhum processo judicial, nenhuma divisão, nenhuma briga, e que ele teria a custódia exclusiva de sua filha em 7 anos. Na semana seguinte, a esposa do homem veio ao escritório de Susan, visivelmente chateada. Ela disse a Susan que seu marido retransmitiu a visão da médium para ela e que ela zombou de seu marido, dizendo que nada impediria de finalizar o divórcio. Poucos dias depois, seu marido e amigo partiu para uma viagem de negócios em um pequeno avião. Infelizmente, o avião caiu e os dois morreram. 7 anos depois, a mulher foi ver Susan novamente. Desta vez, para dizer a ela que sua filha havia morrido de leucemia. Ela disse a Susan em lágrimas: "Você estava certo sobre isso também. Ele tem a custódia exclusiva dela agora." Fato número 9. Um sentido de pressentimento. O psiquiatra britânico que explorou premonições paranormais, a história de fundo nova-iorquino, Kathleen Middleton, de 7 anos, observava sua mãe, ele, fazer o café da manhã. De repente, um dos ovos que ele estava fritando se ergueu da frigideira e levitou em direção ao teto. Kathleen achou isso hilário, mas sua mãe franziu a testa e ficou preocupada que pudesse ser um mau presságio. Ele consultou uma cartomante que disse a ela que o incidente simbolizava a morte iminente. Em poucas semanas, um dos melhores amigos de Anne estava morto. Essa foi a primeira experiência de Kathleen com algo que não poderia ser explicado de imediato. Logo, ela percebeu que sempre tinha dor de cabeça antes de um terremoto acontecer. E ela começou a ter visões de nomes e números em 21 de outubro de 1966, quando Kathleen tinha 52 anos. Ela acordou nas primeiras horas da manhã sufocando e com falta de ar. Uma sensação horrível de mau presságio a dominou, e parecia que as paredes de seu quarto estavam se fechando sobre ela. Ela não conseguiu adormecer novamente e acabou se levantando. Cumprimentou o inquilino que morava em sua casa na época e contou-lhe sobre a sensação que experimentara antes. Às 8 da manhã, eles estavam bebendo chá. Kathleen tentava bloquear a sensação cada vez maior de apenas 1 hora depois. Uma enorme pilha de resíduos de carvão que mudou após uma forte chuva desceu uma encosta íngreme, cobrindo o vale de Aberfan abaixo e demolindo a Panglas Junior School. Um total de 144 pessoas, incluindo 116 crianças, morreram, deixando Gales do Sul de luto. Fato número 8. Perdendo a cabeça. Revolução Francesa, a execução de Luís XVI. Durante um jantar de salão em Paris em 1788, o escritor e ocultista francês Jacques Cazotte previu que o rei Luís XVI encontraria seu fim durante a Revolução. Ele também exclamou que muitos outros aristocratas, alguns dos quais compareceram à festa naquela noite, seriam decapitados. Morreriam por envenenamento ou por suicídio. A Revolução Francesa começou em maio de 1789, e as previsões de Cazotte se tornaram realidade um após o outro. Os nobres foram decapitados. 4 anos depois, o rei Luís XVI também perdeu a cabeça na frente de uma grande multidão em Paris. Cazotte não estava na multidão, entretanto, já que havia sido executado na guilhotina no ano anterior, após ser denunciado como monarquista. Fato número 7. Uma praga devastadora. A pior pandemia da história da África do Sul. Lições para a Covid-19? Nicolas Pieter Johannes Janssen Barrensburg nasceu em Potchefstroom, África do Sul, em 1864.
Disse que ele nunca leu nada além da Bíblia enquanto crescia, e que ao longo de sua vida teve mais de 700 visões durante a Guerra dos Boeres. Ele se tornou um companheiro de confiança do general Coles de Larrey, que acreditava que Warrensburg era um profeta de Deus. Warrensburg foi comandado durante a guerra, mas nunca estava armado e nunca disparou um tiro. Ele forneceu visões e profecias, algumas das quais foram úteis para fugir ou enganar o inimigo. Ele ficou conhecido como Seir Warrensburg, e suas visões continuaram durante a guerra e depois. Sua filha manteve um registro de suas visões, das quais algumas ainda estão sendo decifradas hoje no início de 1918. Warrensburg teve uma visão sobre uma praga devastadora que não deixaria nenhum país, incluindo a África do Sul, ileso. Em setembro do mesmo ano, a gripe espanhola atingiu as costas da África do Sul, e 140 mil pessoas morreram em 7 semanas em todo o mundo. Cerca de 40 milhões de pessoas sucumbiram à pandemia. Fato número 6. Eu fiz mesmo assim. Mike Fridley tinha um forte pressentimento sempre que pensava sobre a próxima viagem que faria com seu amigo Graham Wood em novembro de 1999. Foi a primeira vez que ele sentiu tanto a ideia de não fazer algo, mas ele não aderiu à voz que gritava com ele em sua cabeça. Em vez disso, ele bloqueou e saiu na viagem de qualquer maneira. Foi uma má decisão que terminou com o ex-oficial militar e seu amigo mergulhando no pequeno avião de Wood no Everglades. Depois que o motor apreendeu, Fridley puxou Wood para fora do avião e colocou-o na asa para protegê-lo da acumulação de gasolina ao redor deles. Infelizmente, Wood estava com as costas fraturadas e Fridley com o tornozelo e o externo fraturados. Apesar da dor intensa, Fridley vadiou com água na altura do peito por cerca de 300 metros, antes de chegar a um acampamento de pesca, onde encontrou um pouco de água potável. Ele não conseguiu voltar para Wood, no entanto, por causa da dor exacerbada no dia seguinte. Ele ouviu helicópteros voando sobre sua cabeça e conseguiu chamar a atenção de um piloto. Fridley foi resgatado, mas quando eles chegaram ao local dos destroços, Wood estava morto. Fridley disse depois que não queria morrer lá e insistiu que não era nenhum herói por tentar encontrar ajuda, embora tivesse ossos quebrados. Fato número 5. Bem no número. Em 1981, um clarividente contatou a British Rail para avisar aos funcionários do depósito que ela estava tendo uma visão recorrente de um acidente fatal de trem. Em sua visão, um de seus motores azuis transportando petroleiros caiu com consequências devastadoras. Ela também viu que o número do trem era 47.216. Os gerentes levaram o aviso a sério, pois sabiam que o clarividente ajudara a polícia em várias ocasiões. Eles solicitaram que o número do trem específico fosse alterado para 47.299. Em dezembro de 1983, o trem 47.299 estava carregando um trem de petróleo quando colidiu com um Damon em Brawley Junction. Uma pessoa morreu e concluiu-se que a culpa era de uma combinação de falha de equipamento e erro humano. Posteriormente, o acidente foi referido como uma incrível coincidência. Fato número 4. Uma sensação de pavor. Na tarde de 17 de março de 1999, Carol Deiner sentiu uma sensação estranha tomar conta dela. Ela não conseguia se livrar da sensação de que algo terrível havia acontecido, e disse isso a seu marido quando ele chegou em casa mais tarde. Ela acrescentou que sua filha de 17 anos, Jennifer, ainda não estava em casa, e que ela também não tinha recebido o telefonema habitual dela. Enquanto o marido de Carol, James, olhava para a esposa enquanto ela falava, ele teve um pensamento fugaz sobre um acidente de carro. Logo depois, Carol e James souberam que Jennifer estava voltando da escola para casa quando um dos passageiros de seu carro jogou uma caixa de pizza pela janela. A caixa grudou no para-brisa, fazendo com que Jennifer desviasse para o caminho do tráfego que se aproximava. Seu veículo colidiu de frente com outro carro. Jennifer morreu com o impacto e seus 4 passageiros ficaram feridos. 2 pessoas no outro carro também sofreram ferimentos. Fato número 13. Salvo de um destino trágico. No final de agosto de 2013, Marie Elias, de 11 anos, não conseguia parar de pensar que algo ruim iria acontecer se ela adormecesse. Era uma noite de sábado, e Marie estava decidida a ficar acordada para que pudesse enfrentar o que estava por vir a 1h30 da manhã. Ocorreu um incêndio dentro da casa de Marie, que ela dividia com seus pais e 17 outros membros da família. Enquanto ela estava deitada em sua cama, lutando contra o sono, Marie notou um cheiro de queimado vindo da parede mais próxima a ela. Ela imediatamente alertou seus pais, e todos dentro da casa escaparam ilesos.
Não havia detectores de fumaça na casa, e se Marie não tivesse tido a premonição que teve, as coisas provavelmente teriam se tornado trágicas muito rapidamente. Fato número 2. É uma experiência que você não pode explicar. Em 1984, Vivi Donovan teve um sonho inquietante enquanto vivia em um pequeno apartamento no quintal de seus pais. Em seu sonho, ela estava sentada na cama com os braços estendidos à sua frente. Não havia ninguém do seu lado esquerdo, mas na frente dela estava toda a sua família. Ela contou a seus pais sobre o sonho e ficou surpresa quando seu pai disse que tinha sonhado em olhar para Vivi sentada na cama com a família ao seu redor. Isso assustou Vivi e seus pais, mas eles logo se esqueceram disso. No entanto, um mês depois, Vivi sofreu uma explosão de cisto em seu ovário, que levou à apendicite. Os médicos salvaram sua vida na hora certa, pois ela estaria morta se tivesse chegado ao hospital 20 minutos depois. Exatamente um mês depois do sonho que tivera, Vivi se sentou em sua cama de hospital e deu as boas-vindas aos visitantes. Ela esticou os braços à sua frente e toda a família se reuniu ao redor da cama, mas não do lado esquerdo. Antes disso, Vivi nunca tinha estado em um hospital para tratamento. Não foi a primeira vez que Vivi experimentou precognição, no entanto. Quando ela tinha 9 anos, ela acordou à noite e sabia que seu pai estava em apuros. Ela olhou pela porta dos fundos e viu seu pai tendo um grave ataque de asma. Ela imediatamente se levantou e chamou uma ambulância, salvando efetivamente a vida de seu pai. Fato número 1. 13 lágrimas. O pai de Columbine, vítima do tiro, Raquel Scott, conta uma história incrível sobre seus momentos finais. Raquel Scott, de 17 anos, era devotada à sua fé religiosa e nunca se esquivou de viver sua vida cristã na escola. Infelizmente, isso abriu para o ridículo e o bullying severo. Mas ela nunca abandonou sua crença e manteve um diário no qual detalhou algumas de suas lutas e como recorreu a Deus para ajudá-la a superá-las. Raquel era uma estudante em Columbine High e foi a primeira vítima morta a tiros por Eric Harris e Dylan Klebold em 1999. No rescaldo do tiroteio, correram rumores de que Scott tinha sido morto por causa de sua fé e que Klebold mudou após vê-la ainda estava vivo e perguntou: "Você ainda acredita no seu Deus?" Quando ela sussurrou: "Você sabe que sim", ele atirou na cabeça dela e foi embora. Esta sequência de eventos foi afirmada e contestada por várias pessoas. Algo que aconteceu, no entanto, foi que Raquel fez um desenho em seu diário pouco antes do tiroteio. O esboço retrata um par de olhos dos quais 13 lágrimas escorrem até uma rosa, onde se transformam em gotas de sangue. Tragicamente, 13 pessoas morreram naquele dia nas mãos de Harris e Klebold. Também é alegado que um estranho chamado Frank Amedia contatou o pai de Raquel um mês depois que ela morreu, e disse a ele que tinha sonhado com os olhos de Raquel e lágrimas escorrendo deles. A água desceu para regar algo que ele não conseguia distinguir no sonho. O pai de Raquel não tinha ideia do que isso poderia significar até que ele recebeu a mochila de Raquel depois que as autoridades terminaram com ela. Dentro havia 2 diários, com a última entrada no diário mais recente sendo o desenho dos olhos e 13 lágrimas.